Oi pessoal, tudo bom? Feliz Halloween! Estamos aqui para continuar o nosso mês de outubro, mês do Halloween, aqui no canal, para falar de outra estreia de Halloween da Netflix, que foi O Mundo Sombrio de Sabrina, o remake da série dos anos 90, da Nickelodeon, com a Melissa Joan Hart, que disso só tem um nome mesmo. Sim, porque é mais baseado em Chilling Adventures of Sabrina, Que é a a Teenage história em Witch, quadrinho. que é a história em quadrinhos do universo Art, e que é bem pesada. E eu gostei bastante da série, vamos começar dizendo isso, eu acho. Vamos começar dizendo isso. Porque é uma série que tem todo o clima de uma série de Halloween, pra mim, de uma história de Halloween. É aquele clima abracadabra, aquele clima desses filmes Halloween Jovens Town. Bruxas, eu acho que também é um filme de Halloween. Jovens Bruxas, E tem uma pegada mais ou menos. bem mais perto, eu acho, que de Jovens Bruxas, assim, porque ele é mais sombrio mesmo, assim, até mais sombrio que Jovem Bruxas. Da magia e sedução, acho que tem Pode ser uma também, eu vibe assisti, da magia e assim. sedução, uma coisa meio Charmed, às vezes, assim. Uhum. Com esse negócio da família. E Buffy, né, querendo ou não, é um pouquinho de Buffy também, né, tem um pinguinho de Buffy ali. Uma misturinha, uma bela misturinha de todas essas coisas que fazem parte do nosso mundo hoje, do nosso mundo pop, do nosso mundo de cinema, de séries, de filmes. Não teria como não ser influenciado pra isso, ser uma mistura disso que tá no nosso mundo agora. E principalmente Riverdale, né. Não acho principalmente Riverdale, ele me deu uma vibe muito diferente de Riverdale. Sim. Eu achei que fosse ser mais Riverdale, Pretty Little Liars, uma coisa mais nessa vertente, e pra mim eu gostei porque ele não foi nessa vertente. Não, eu digo Ele assim, foi pra outra coisa, eu entendo o que tu quer, eu entendo, eu outro digo lado assim, diferente. eles pegaram a história e transformaram ela, deram uma tonalizada dark nela, e que nem eles fizeram com Riverdale, com a história do Art, que não é tão sombria assim também. Não é tão, mas aqui do Art é muito mais, Riverdale eu acho muito mais superficial e bobinho. Sim. Eu Não, achei isso com que certeza. Sabrina foi um pouco mais profunda. Ela tem algumas discussões mais profundas com ela mesma. A série tem algumas discussões e toca em alguns pontos mais profundos. A questão do livre-arbítrio, do poder, até do empoderamento feminino, como a gente vê em diversos momentos, que algumas das personagens mais poderosas e importantes são mulheres. Uhum. Eu acho que fora o Sumo Sacerdote, todos os outros personagens mais importantes e mais poderosos da trama são mulheres. E até elas mesmas, as próprias bruxas, né, brincam que o Senhor das Trevas, ele é do jeito que ele é, e é ciumento do jeito que é, e não dá todo o poder pra eles do jeito que ela quer, do jeito que a Sabrina quer, que quer ser poderosa, quer ter o poder e ser livre, porque ele é homem e não quer que outra mulher tenha esse poder, então ela faz essa brincadeira, né? Aham. Mas eu gostei, e acho que esse foi um dos aspectos pra mim mais positivos da série, eles abordarem de uma forma tão sem medo o satanismo, né? Eles pegaram e pisaram fundo na brincadeira, assim, foram fundo no negócio, não tiveram medo, não se pouparam em nenhum momento. A cena do ritual do Black Baptism, o batismo negro dela, foi uma das cenas mais chocantes, eu acho. Aham. Ela matando a colega de escola, sem dó nem piedade, mesmo sabendo que ela ia trazer a guria de volta, mas ela ter Exatamente. matado ela assim, sabe, sem dó nem piedade, e foi o que elas fizeram com os meninos na caverna, sabe? O capirotão lá que saía pra matar as pessoas também. Teve bastante cenas bem, acho que perturbadoras, que daí depois eles já davam uma, tipo, de fazer um carinho com uma cena engraçadinha, alguma coisa bizarrinha e engraçada. Logo pra quebrar esse climão assim pra ruim. pra quebrar o clima ruim. E eu acho que teve diversos momentos em que ela poderia ter caído pro clichê e ela não caiu. Sim. Tipo, por exemplo, naquele episódio do Demônio do Sono, eu tava achando já que o demônio ia aparecer e na verdade ele não era um demônio, ele era um familiar dela que tava lá preso por algum motivo, porque isso provavelmente é o que aconteceria no Sabrina Exatamente. da Nickelodeon. Seria todo um mal entendido, ele seria só um primo distante que ela nunca conheceu e todo mundo riria muito porque elas se meteriam em altas confusões. E nada tem consequência. E nada tem consequências. E era o que eu tava falando pro Misa principalmente sobre as tias dela, né? Porque na série a Hilda era
a louca da cabeça, que fazia as coisas sem pensar, e aí ela metia todo mundo numa confusão, aí a Zelda, que era séria, ia lá e tirava eles daquela confusão, e todo mundo ria muito, moral da história. E aqui a Hilda faz uma coisa errada e a Zelda vai lá e mata ela. E daí, tipo, E deixa bem clara essa relação delas de Caim e Abel. Eu gostei disso também da série, que ela dá muitas referências a Caim e Abel. Inclusive nesse episódio do Pesadelo mesmo, eles fazem essa relação das duas irmãs. Sempre a irmã mais velha sempre tem a possibilidade de poder matar a mais nova, que é um direito que a bruxa tinha sobre elas, então, que uma bruxa mais velha tem sobre elas. E principalmente a parte do coven delas, da forma como o mundo mágico deles se mescla com o humano, apesar de ter algumas diferenças, assim, e das regras que eles mesmos estabeleceram e que eles mesmos precisam seguir. Chega a ter um embate, tem um episódio de advocacia, um episódio parece uma série de direito, só que o direito infernal, no caso. E eu achei que foi muito legal, bem estabelecido esses precedentes aí para os próximos episódios. Sim, faz muito sentido eles referenciarem a Bíblia. Porque o Satã também tá na Bíblia. Sim, aham. E eles, em diversos momentos, chamam o cristianismo de o falso Deus, a falsa religião e tal. E em nenhum momento, só pra complementar essa parte aí antes que eu esqueça, mas em nenhum momento eles dão atenção para o cristianismo. Eles só tem aquele momento assim, ela foi batizada. Eles nem falam que é o cristianismo, eles só falam uma falsa religião. Pode ser o judaísmo, pode ser o budismo, ela fala que é católico. Pode ser o ela fala que é católico porque eles batizaram ela. Ela teve um batismo católico, mas em nenhum momento eles dizem que a falsa religião é o catolicismo. Sim. Ou o cristianismo, sabe? E nem falam também que é a solução, por exemplo, ela não se liberta daquilo porque o cristianismo vai lá e, não, agora porque eu sou de Jesus aqui, eu vou quebrar esse negócio. Não tem essa possível ideia de que o cristianismo vai salvar eles, porque essa é a religião correta. Ele só valida a dualidade dela. Uhum. E essa possibilidade dela de andar sobre os dois reinos. Entre aspas, porque a gente não sabe onde é que fica a escola deles, nunca é dito. É dito em algum momento onde é que fica aquela escola deles. Ela só vai caminhando pelo trilho e chega lá. Se é outra dimensão, se é uma magia de teletransporte, ou o que é exatamente que acontece. Não é explicado muito esses pormenores do mundo deles, até porque eu não sei se seria muito relevante nesse momento, talvez mais pra frente, exato. Porque ela deve ter passado a vida inteira dela sabendo da existência, né? Porque a história não foi, tipo, com 16 anos ela descobriu que ela é bruxa e ela já vai ter o batismo, não. Ela viu ali a vida inteira dela, então não teria por que as tias dela sentarem na mesa e dizer, você está animada para ir para a escola que fica em outra dimensão pela floresta, seguindo o caminho do negócio, dizendo blá 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 blá. Eles não tentam forçar essas coisas, eles tratam tudo com muita naturalidade e a gente vai descobrindo aos poucos como é que a magia deles funciona, quais são as leis deles e no que as leis deles são baseadas. Sim. Eu achei isso bom também, eu não me senti entediada por super exposição. Só o que eu não gostei tanto na série, assim, foi o momento onde ela tinha que se relacionar com as amigas dela. Eu acho que ali foi a parte fraca da série, porque entra na parte mais romancezinha adolescente, ou coisas de adolescentes, escola de adolescentes, e todas aquelas coisas. O fato dela também não querer ser bruxa, não querer desfrutar de todo o poder, porque ela queria ficar com um rapaz que ela gostava. É um tópico que eu acho que é meio batido assim, então já foi tratado diversas vezes. Vamos ver se pelo menos melhor nessa próxima temporada, até porque a gente tem tem todo esse crescimento, se ela vai ou não vai assinar o acordo com o diabo, e no final ela tem que assinar um acordo com o diabo, porque ela não tem outra opção. Pra salvar eles. Pra tentar salvar eles. E que tipo de repercussões isso vai ter? Eu gostei do fato, apesar de achar bizarro que todo mundo agora é bruxo, todo mundo tem poder especial e não sabia. Mas eu achei legal essa ideia de que pelo menos as amigas delas já sabem do que se trata, não vão ficar só boiando por aí. E um destaque especial pra mim é a Kieran, deixa eu ver o nome dela, Kiernan Shipka, que é a atriz que faz a Sabrina. E eu tinha gostado muito de um filme dela que ela fez chamado February. Ela era bem menor, ela era mais jovem, e ela fez um papel extremamente creepy, porque ela tem uma cara extremamente assustadora. E eu gostei bastante dela no papel da Sabrina. Achei que ela foi uma boa Sabrina. Eu acho que ela deu um tom bem diferente da Melissa Joan Hart. Ela fez uma coisa bem completamente original e enfim, se encaixou bem no papel de Sabrina. E das tias dela, que são ótimas atrizes também.
do sumo sacerdote deles, que é muito bom também. Foram os adultos que eu acho que roubaram a cena aí nessas daí, porque os jovens são jovens, né? E Os jovens são jovens. Jovem tem que morrer, né? Jovem tem que morrer. Eu concordo. Eu também achei que as partes mais fracas foram quando ela tinha os atritos dos colegas dela, principalmente no começo, e também essa questão de eles não podem descobrir, e eu não posso deixar que eles descubram que eu sou bruxa, Sim, todo e esse etc, draminha. etc, etc, draminha, que não precisava ter existido desde o começo, porque eles foram tão de boas com ela ser bruxa, que eles ficar arrastando isso até o final, tipo, Pois é. por que ela só não disse? Porque quando ela falou pro Harvey, ela só foi lá e fez ele esquecer. Então por que ela só não falou pra elas, e daí se elas agissem mal, ela fazia eles esquecer também? Porque isso tudo podia ser evitado. Fora isso, eu acho que também gostei muito das atrizes, dos atores mais velhos. Gostei dos cliffhangers que eles deixaram pra segunda temporada, com o chefe da Hilda, e agora par romântico dela, aparentemente. Uhum. Do diretor e da professora, e de quem ela realmente é. E... Ótima vilã também. Ótima vilã, ótima atriz. Eu achei que ela ia sair, que no primeiro episódio ela já ia ser, tipo, o demônio da semana, Sim, ser derrotado, sabe? E que ela não ia mais aparecer. Mas ela se transformou numa personagem extremamente agradável de assistir. Exatamente. Todos os momentos em que ela aparecia eram interessantes, porque ela não era aquela vilã que ela faz as coisas e ela fica séria, né? Tipo, não, ela é toda engraçada e desengonçada e tentando saber como ser humana, e estar no corpo daquela humana e se introduzir na vida dos humanos. E sendo extremamente cruel também, matando as pessoas sem dó nem piedade. Cruel. Do jeito que todos eles são extremamente cruéis, só que eles são felizes. Exatamente. O jeito deles serem é ser extremamente cruel, tipo a família Addams. Eles são, tipo, da mesma religião que a família Addams. Ótima, eu gostei bastante, a gente maratonou ela, então eu recomendo muito, assistam ela, aproveitem o Halloween pra tirar o atraso aí e confiram, porque tá top notch ali, qualidade de produção 10. Bom, pra segunda temporada, ao que se indica, já tem alguns planos, entre eles o possível crossover com Riverdale. Eles referenciam bastante a cidade na série, e os criadores de Riverdale já disseram que a ideia era trazer Sabrina pra história deles também, então pode ser que a gente tenha alguma coisa ali entre as duas séries, o que eu acho que vai ser estranho. Vai ser bastante estranho, porque enquanto o Riverdale ficou se batendo por causa de um assassinato, tinha um assassinato a cada episódio, pelo menos aí em Sabrina, então... E os corpos simplesmente, tipo, ninguém notava, não, tá de boas. E os adolescentes de Sabrina parecem adolescentes, os de Riverdale não parecem. Tem isso, os de Riverdale parecem uns adolescentes tunados a hormônio, né? Uhum. E os de Sabrina, pelo menos, eles são mais realistas, assim. Então, enfim. Vai saber o que vai dar Vai saber. Mas eu gostei de ver, assim, que a série tocou em alguns aspectos interessantes. A gente tava falando também da questão do satanismo, assim. Mas que ela fala, assim, sobre livre-arbítrio, né? Que o satanismo prega o livre-arbítrio, né? Originalmente seria a ideia que nem a gente falou em A Bruxa, ele meio que passa essa ideia, tipo, livre-arbítrio, fazer o que bem entender, tu ser tu mesma. Ele te permite isso. E aí, ao mesmo tempo, eles brincam com a ideia de que o diabo tira esse livre-arbítrio deles. Sim, ao mesmo tempo, né? O satanismo é o livre-arbítrio, mas nada do que a Sabrina quer fazer, ela pode. E nada que ela fazer, ela pode. Não. Exatamente. Tudo que a Hilda diz pra ela é não. Exatamente. Então tem essa idiosincrasia, e ela tá ali sempre pra questionar, né? E tipo, eles ficam tentando barrar o questionamento dela sempre. Então, quando tu vê, parece uma igreja normal, tá ligado? Não parece uma igreja satanista, porque sim, as pessoas vai lá na casa dela pra tentar convencer ela a ser batizada, mente pra ela, e daí ela só descobre na hora do batismo e pica a mula. Eu também serei com ele. Exatamente. Então, no final das contas, é outra religião só, né? Tão mentirosa, talvez, quanto a religião que eles consideram mentirosa. E é legal que ela, como personagem principal, protagonista, e, obviamente, extremamente questionadora, tá ali pra apontar as incoerências deles, né? E fazer eles ver. E o mais engraçado de tudo, além disso tudo, eles ainda são adoradores do diabo, mas eles são monogâmicos. E eles têm que respeitar as regras do casamento. E, tipo... Mas a única parte de ser satanista que teria graça seria poder fazer essas orgias, e nem isso vocês aproveitam? E vamos pra terminar falar de alguém que a gente não falou em nenhum momento, que é o primo dela. Uhum. Que é um personagem que... o primo dela. E o Salem, né?
E o Salem? O Salem deu Nossa, o que pareceu falar muito- na semana. Ah, é? Claro, porque ele não fala. Ah, é verdade. Então as pessoas ficaram, meu Deus, como assim o Salem não fala? Mas eu achei muito mais interessante essa colocação que eles colocaram, porque essa colocação que eles colocaram. E o Misa falou uma coisa muito interessante quando a gente tava assistindo, que o primo da Sabrina ocupou o lugar que era pra ser do Salem. Quando a Sabrina precisava de alguma ajuda, de mais sabedoria, sabe? Era do primo dela que ela pegava. Porque o Salem era quem? O Salem era um bruxo que foi sentenciado a viver no corpo de um gato. E por isso ele morava ali com os Spellman e ele ajudava a Sabrina. E aqui o Salem é o familiar dela e quem é o bruxo sentenciado a ficar dentro da casa é o primo dela. Exatamente. E é ele que sempre traz a sabedoria, as informações, os feitiços, os livros, os conselhos, é ele. Então ele tecnicamente é o Salem, e o Salem tomou mais o lugar que um familiar de uma bruxa teria realmente, que é proteger ela. Exatamente. Ele é tipo um anjo da guarda ali, vamos dizer. Exatamente. E é interessante porque se tivesse o Salem ainda, a gente teria essa duplicidade de personagens. Teria um personagem duplicado que não serviria pra nada. Pois é. Então eles enxutaram um pouco assim. Não é que eles enxutaram, é que pensa como seria esquisito dentro desse mundo verossímil, Sim. até onde possível, ter um gato falante. Sim. Ia ficar estranho, sabe? Não ia fechar com esse tom que eles construíram pra série. Ia ficar uma coisa meio piegas, assim, meio, sabe? Porém, há um porém bem forte. Qual é o porém bem forte? No momento que ela assina o livro, a partir do momento que ela assina o livro, a gente ouve o corvo, que é espírito familiar da bruxa, falando com ela. Antes a gente não ouvia ele falando. Ele conversa com ela. Então eu tô pensando o seguinte... Não, mas ela entende ele. Não, tudo bem, ela entende. Só que a gente... Na cena em que ele começa a perguntar pra ela... Tá, mas tu não acha que a Sabrina vai... Que o Senhor das Trevas vai querer usar a Sabrina pra ocupar o teu lugar? E aí a gente ouve ele falando pela primeira vez. Sim, a gente ouve ele falando pela Só que a gente primeira nunca vez. tinha ouvido ele falar antes. A gente nunca tinha ouvido, porque naquele momento a gente precisava saber o que estava acontecendo. Exatamente. E a Sabrina... Eu acho que no momento que a Sabrina assinou o livro, ela passou a ouvir ele também. E ela vai passar a ouvir ele na próxima temporada, talvez. Ela já ouve ele. Mas Só agora... que a gente não ouve ele. Então talvez agora a gente vai começar a ouvir? Espero que não, porque eu achei que fez sentido o Salem não falar. Sim. Nesse universo que eles criaram. Não, faz sentido. Faz sentido o Salem não falar. Mas acho que seria uma mudança interessante, porque no momento... Como a gente tem toda essa ideia, porque uma das coisas que o pessoal mais reclamou foi as bordas borradas. Que pra mim significa que tá acontecendo uma magia e é por isso que tá tendo essa toda vez que tem uma cena, da imagem. tem uma distorção da imagem toda vez que tem magia. E eu tenho essa impressão de que no momento que ela assina o livro, a gente começa a ver pelos olhos dela e com os novos poderes dela, talvez aconteça, mas não sei. Pode ter sido só uma liberdade poética que eles tiveram de mostrar aquela cena no final pra gente saber o que ele tava falando. Isso aí então, pessoal. Então é isso, pessoal. Recomendadíssima. Se não deu pra entender ainda, nós recomendamos a série. Gostamos bastante. Assistam nesse Halloween, nos próximos Halloweens, quando vocês quiserem, em qualquer momento das suas vidas. Deem like se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da série, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e até a próxima! Tchau!